Pedro Raul tá fazendo no Ceará é absurdo. Memphis marcou o gol pela Holanda, mas infelizmente ela foi eliminada. Vou falar sobre como foi isso. E também notícias envolvendo o cambismo e uns ingressos que ainda estão dando polêmica no Corinthians. Vou falar sobre tudo isso mais e também vou dar um pitaco sobre SAF no final do vídeo. Então vem comigo. E aí, sofredor e sofredora, beleza? Como é que vocês estão? Mais um mistão de coisa aqui pra vocês, trazendo todas as notícias de mão beijada para vocês ficarem informados e saberem tudo que tá ocorrendo no mundo do Corinthians enquanto essa data FIFA que tanto nos entristece não passa, né? Porque, cara, a ansiedade fica acumulando, acumulando, a gente quer que chegue a final logo pra poder cravar o título de vez, né? Voltar a ganhar. Pô, desde 2019 que a gente não ganha. Enfim, vamos falar sobre o que tá acontecendo enquanto a final não chega, né? Chega sexta-feira, chega, mano, Natal, mas não chega quinta, velho. É impressionante. Bora lá. Mano, primeiro assunto que eu queria comentar com vocês, velho. Cara, o que o Pedro Raul tá fazendo no Ceará, velho? Incrível quanto a camisa pesa, mano. Eu vou mostrar pra vocês. Se liguem só. Pegando um post aqui do nosso querido Henrique Manf, que é da Identidade Corintiana. Velho, olha os números do Pedro Raul no Corinthians. Contratado por mais de 25 milhões de reais, se não me engano, hein? Parabéns, Rubão. Alô, Rubão. Parabéns. Parabéns, Rubão. Você, além de ser um rato, você ainda contratou um dos piores jogadores, um dos piores centroavantes que já passaram pelo Corinthians. Nem o Roger, nem o Júnior Dutra tiveram um desempenho tão pífio como o Pedro Raul teve aqui no Corinthians. E você foi responsável direto, por contratar ele, gastando mais de 25 milhões de reais e dando incríveis 5 anos de contrato. É, o Rubão deu 5 anos de contrato pro Pedro Raul e agora ele tá emprestado lá no Ceará. A gente espera que o Ceará compre ele, né? Porque ele já tá fazendo por onde. Mas se liguem só nos números. No Corinthians, o Pedro Raul tem 38 jogos, 4 gols e uma assistência. No Ceará, ele tem 6 jogos e já tem 5 gols e uma assistência. Uma participação em gol por jogo. É isso. No Ceará ele tem uma participação por jogo até agora no que ele fez. E, velho, é muito simples. O que tá acontecendo? Não, é sério. Isso que tá acontecendo com o Pedro Raul no Ceará é muito simples. É como eu falei, a camisa pesou. A camisa pesou pra ele no Corinthians, velho. Ele tá se mostrando aqui um jogador que só rende bem, que vai bem em times de menor expressão. Foi assim no Goiás, tá sendo agora no Corinthians. Ele não foi bem no Vasco, ele não foi bem aqui. Isso é muito simples, velho. É um jogador que não aguenta a pressão. Beleza que ele é um cara que, pelos posts que ele faz, pelos posts que ele fez quando tava saindo, ele é um cara que queria dar certo no Corinthians. Que ele ainda acha que vai dar certo no Corinthians. Se vocês podem ver na bio dele, que tá lá, @Corinthians/Ceará. Isso é de um cara que ainda não desistiu do Corinthians, tá? Ele ainda quer fazer dar certo. Porém, é aquilo, mano. A camisa pesa. E ele tá mostrando isso pela bola que ele tá jogando no Ceará. Eu peguei pra ver a final do Clássico Rei, do Cearense, entre Fortaleza e Ceará. Cara, você viu o Pedro Raul dominando bola, você viu o Pedro Raul fazendo um bom pivô, você viu o Pedro Raul fazendo um gol de cabeceio dificílimo, que aqui no Corinthians ele não faria nunca, nunca. Então, assim, é prova viva de que a camisa pesou pro cara. E ponto final, tá? Não tem mais. Só pra gente passar nisso em relação ao Pedro Raul, porque, velho, é impressionante, mano. Impressionante como tem jogador que a camisa pesa e, mano, a gente gastou mais de 25 milhões nesse cara, velho. 25 milhões, mano. 25 milhões dava pra gente contratar um zagueiro bom em algum mercado aí, velho. Porra, mano, dá dinheiro fácil algum zagueiro, mano, pra chegar e ser titular ou disputar posição, velho. Foda. Foda, mano, é foda. Agora, um outro assunto, tá? Falando do nosso querido holandês. O Depay, ele fez gol pela Holanda hoje, tá? Mas a Holanda foi eliminada. Vou mostrar aqui o gol pra vocês antes de dar mais sobre. Depay, säkert hårt upp i nättaket, det är kvitterat. Det är 3-3 Gol normal, sammanlagt. né? Gol normal, pênalti. Eu acho que foi ele que sofreu o pênalti, inclusive, ele que cavou. Foi lá e fez. Depay. Ele bate bem demais. Ele fez um pênalti. Mano, ele bateu igual quando ele fez. Acho que vocês vão lembrar. Quando teve com o Corinthians e Cuiabá, que a gente ganhou no Brasileirão passado, que ele foi. Mano, ele chutou igualzinho, velho. Ele chutou igualzinho. E, mano, é o que eu falo.
as pessoas cobram o Depay, cobram pra ele jogar mais bola, mesmo, mano, ele fazendo mais de 7 assistências já nessa temporada, ele sendo um dos principais nomes, ele, velho, sendo o garçom do Brasil. E, mano, a gente tá normalizando o camisa 10 da Holanda, jogar no Corinthians, velho. A gente normalizou, tem pessoa normalizando isso, velho. O camisa 10 da Holanda jogando no Corinthians, velho. Isso é um absurdo, mano. O cara acabou de fazer um gol, o cara acabou de cavar um pênalti, o cara acabou de ser decisivo e jogar bem contra a seleção que foi campeã da Eurocopa. Seleção, inclusive, que deve ir pra final dessa Nations League, que é a Espanha. Do Lamine Yamal, do Nico Williams. Então, assim, velho, é um cara que, mano, não tem jeito, velho. Vocês podem falar que ele tá gordo, que ele tá pesado, que ele tá rendendo abaixo da média. É um cara foda, mano. É um cara decisivo e que, velho, tem que valorizar. Mesmo ligando muito, tem que valorizar. Porque não é normal você ver o camisa 10 de uma seleção europeia do tamanho da Holanda, com nomes como Van Dijk e De Jong, jogar no Corinthians, velho. Com esse peso, mano. É absurdo que o Depay é, mano. É absurdo. E a torcida tinha que valorizar mais ainda ele, tá? Tinha que valorizar ainda mais o Depay. Mas enfim. É, assunto do Depay encerrado, ele jogou acho que quase 1000 minutos nessa passagem dele na data FIFA pela Holanda. Ele foi titular nos dois jogos e só saiu no segundo jogo na prorrogação. Eu peguei pra assistir o jogo também da Holanda, velho. Ele foi muito, ele foi muito, muito participativo. Ele jogou como um falso 9 quase. Ele ficava na posição de centroavante, mas era um cara que saía muito da área. Então ele fazia passes curtos, ele trocava passe de primeira pra achar algum espaço, enfim, velho, é um cara muito diferente. O Memphis Depay é a camisa 10 da Holanda, mano, é simplesmente isso. O segundo maior artilheiro e que vai passar o Van Persie, não tenho a menor dúvida. Ele vai ser o maior artilheiro da Holanda da história, vai ser o Memphis, não tenho dúvida disso, tá? Agora falando sobre um assunto meio, mano, nebuloso ainda, né, velho? É nebuloso. A questão dos ingressos do cambismo no Corinthians, mano. Esse assunto não acaba, velho. O Augusto, ele fez um pronunciamento falando sobre isso, e quase, mano, ele quase que, cara, se você vê o pronunciamento, é que eu não vou ter o vídeo agora, mas se você vê o pronunciamento, você vai ver que, mano, ele quase tá, tipo, culpando a torcida, velho. Esse é o nível que chegou o Augusto nessa questão de ingresso. E, mano, ele fala que a torcida tinha que se precaver mais, tinha que prestar mais atenção na hora de comprar ingresso, enfim, velho, é absurdo, é absurdo. Eu vou mostrar pra vocês aqui agora um vídeo do Kaká Catalão falando sobre uma coisa, mano, absurda, que é o que o Corinthians tá fechando com uma empresa que é tipo a junção da Ticket Hub, tá? Pra fazer o reconhecimento facial. Pra quem não tá sabendo, a Ticket Hub, ela é uma empresa que ela foi, mano, ela tá com a imagem muito manchada, tá? Ela tá com a imagem muito manchada, a Ticket Hub por questão de esquema de corrupção, ela tá ligada à BWA, e essa empresa, Ticket Hub, ela tá junto com a Bipass. A Bipass, mano, eu vou colocar o vídeo, tá? Porque senão eu vou me enrolar aqui pra vocês. Mas eu vou colocar o vídeo do Kaká aqui pra vocês. Kaká, se você tivesse aqui vendo isso aqui, mano, pô, não dá strike não, pô. Mano, eu te amo, velho. Você é um cara que representa muito a torcida, mano. Eu vou colocar aqui o vídeo pra vocês verem e depois a gente comenta mais sobre. Fechou? Se liguem só, velho. Mando nada. O papo era esse. E essa pessoa mostrou incômodo com o fato do Munhoz estar querendo fechar o acordo com a Liga Tech, que seria a antiga Omni. E essa pessoa falou pra mim, Kaká, eu não confio em ninguém. Eu não confio na Liga Tech, eu não confio na Imply, eu não confio na Ticket Hub, eu não confio em ninguém. Eu tô tentando aqui achar a melhor opção. E eu falei pra ele, tá bom, mas tudo indica que vão decidir que a melhor opção é a turminha da Ticket Hub. Não, não é por aí, nós seremos ainda, etc e tal. Ainda com relação à Liga Tech, eu falei, beleza, o Munhoz quis fechar de fato com a Liga Tech, mas porque já tava lá. A Liga Tech já estava lá fazendo as catracas. E compraram, arcaram com os custos das máquinas para fazer o facial. Bem mais barato, por que trocar? Esse cara respondeu pra mim, primeiro, o contrato era de 5 anos. Eu não vou assinar um contrato de 5 anos. Falei, ok. Falou, em segundo, Aí eu falei, mas por que a Ticket Hub? Ele falou, não é. Fechei, vamos assinar com a Ligatec, parece que já assinou com a Ligatec por 1 ano, para fazer as catracas. Mas sem o facial, porque eles não têm experiência com o facial. Eu falei, tá bom, e o facial? Parece que vai ser com a tal de Bipass, tá? Que faz o facial do porco. E essa Bipass parece que é uma joint venture, ou seja, uma junção, uma união de algumas empresas. Bipass, Newsea, e adivinha quem é a terceira? Ticket Hub, entendeu? Ou seja, tudo aquilo que o Munhoz tá falando que vai acontecer, tá acontecendo. Ou seja, prestem bem atenção. Essa Bipass, ela é uma joint venture, ou seja, ela é uma união de empresas. E uma dessas empresas é a Ticket Hub. E a Ticket Hub, o Kaká e a maioria tá falando de que é uma empresa manchada, com imagem manchada, com, velho, vários esquemas envolvidos, que tem, mano, caras que são duvidosos.
Então, o problema é esse. Beleza que eles fazem a facial do Palmeiras, do rival, mas é uma empresa que tá ligada a Ticket Hub e é esse o problema. É a Ticket Hub. O problema é a Ticket Hub. Ou seja, o Corinthians ele não vai andar pra frente, velho. O Corinthians ele não vai andar pra frente enquanto ele não se tornar realmente profissional. Essa questão dos cambismos, essa questão do ingresso só mostra isso, velho. Só mostra isso. O Corinthians está longe ainda de ter pessoas profissionais dentro do Corinthians. Na sua gestão tá longe, 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 longe. Você tem um presidente que prefere fechar com uma empresa que foi reprovada no compliance para fazer o reconhecimento facial dos seus torcedores para entrar no estádio, só mostra a incompetência e o antiprofissionalismo dele. O Augusto, ele veio e, cara, só dele ser o mínimo, mínimo, mínimo ali do profissional, fez a gente aprovar ele, esqueceu o que o Andrés e os Ratos fizeram. Porque, beleza, o Andrés e os Ratos eram abomináveis, eles não podem nunca mais pisar no Corinthians. Mas isso não anula o fato do antiprofissionalismo do Augusto, dele querer fechar com empresas duvidosas, dele querer é, mascarar isso que tá acontecendo em relação aos ingressos. É absurdo o que tá acontecendo. Enquanto o Corinthians não tiver pessoas profissionais, vai continuar acontecendo isso, tá? Agora eu vou rodar aqui pra vocês de novo o resto do vídeo, pra gente poder entender mais sobre o que tá acontecendo, beleza? Se isso se concretizar. Eu tô esperando pra ver com quem que o Corinthians de fato vai assinar. Se assinar com essa trinca, Bpass, Newsee, Ticket Hub, estará comprovada essa vontade enorme que o Augusto tem de fechar com a Ticket Hub. Vejam, eu não estou entrando no mérito de dizer que o serviço que a Bpass vai fazer no facial seja bom. Que a Bpass que faz o facial do porco talvez seja boa, os porcos elogia, beleza. Mas vocês percebem como aquela suspeita que já faz muito tempo que todo mundo tá falando está se concretizando? A Ticket Hub vai entrar na brincadeira. Por quê? Não dava pra fechar com uma outra trinca, com outras empresas, com outro grupo, sem a porra da Ticket Hub? Não, porque a Newsee não aceita. Então que não faça com a Newsee, tem que ser com a Newsee. Vocês percebem? As coisas vão acontecendo e vão dando razão pro Munhoz. Enfim, vamos devagar. Pra vocês verem, velho, é tanto esquema, é tanto, mano, é tanta sujeira que os caras eles ficam com a mente fechada e só uma empresa, só pode ser um lugar e eles fingem que não existem mais outros meios, não existem mais outras formas. Tem que seguir aquilo e ponto, já era. Não tem como tornar tudo mais fácil, não tem como tornar tudo mais claro pro torcedor e vai ficando essa imagem de nebuloso, vai ficando essa imagem de errado, vai ficando essa imagem de que eles estão fodendo o Corinthians. Isso não vai terminar, velho. Não vai terminar, mano. É incrível o que estão fazendo com o Corinthians e vão continuar, velho. Eu coloquei aqui, tá? Vamos ver, tá? Qual que era a acusação? A acusação é, eles vão meter a Ticket Hub lá dentro. E parece que tá acontecendo. Vamos ver, tá? Uma outra pessoa que eu falei lá dentro é com relação a ingressos. Também mesma coisa, não tem esquema, etc e tal. Muitos ingressos vão parar na mão de cambista, entre outras, sabe por quê? Um cara falou pra mim, que jogador vende ingresso? Todos vocês já ouviram isso, não é surpresa, eu sei. E ele falou pra mim, porra, o Yuri tinha 40, não tô falando que o Yuri vende. Pô, o Yuri teve jogo que pegou 40, 50 ingressos. E eu sei que ele levou esse pessoal, porque tinha toda a turma do Yuri lá, estavam lá depois esperando ele, vai embora na van, aquela coisa toda. Ei, Yuri, Yuri, a turma do Yuri. E eu falei, beleza, mas vocês acham certo o Yuri ter direito a 50 ingressos? Caralho! E ele falou assim pra mim, Kaká. Pô, mano, de verdade mesmo. Jogador ter direito a ingresso é normal, tá? É normal, isso é suave, a gente sabe que, mano, isso acontece muito. Um jogador ter direito a 50 ingressos por jogo? E olha que só foi o Yuri, hein? Só falaram que foi o Yuri. E o resto? São todos os jogadores que vão ter direito a 50 ingressos por jogo. 50? Puta merda, mano. Que é isso, velho? 50 ingressos? Pô, se fosse, sei lá, 5, 10, no máximo 15. No máximo 15, tipo, estourando. Mano, 50 é muita coisa, velho. Pra um jogador. Imagina, mano, isso só foi o Yuri, tá? O caso só foi do Yuri exposto. Imagina do resto. Então, cara, é um absurdo o que estão fazendo em relação aos ingressos, mano. É absurdo. Imagina se fosse feito tudo certinho, tudo no esquema. Com facial, belezinha, com, mano, venda boa, com o clube se protegendo do cambismo e protegendo o torcedor do cambismo. Mano, a arena seria muito mais foda. A atmosfera ficaria muito mais animal, velho. Porra, mano, é muito triste ver isso, velho. É muito triste, tá ligado? E rapaziada, era isso que eu queria comentar com vocês hoje, tá? Falando, eu dei mais uma opinião aqui minha sobre o que tá acontecendo em relação aos ingressos, né? Sobre a SAF. Não tem nada. Foi só um comentário do Ronaldo em podcast e fizeram esse live todo. Eu até gosto do modelo de SAF, mas eu ficar falando aqui pra vocês que eu gosto e etc. Não vai mudar, não vai mudar nada, porque isso mano, nem tem pauta no clube, velho. Nem tem pauta. Então, quando se tornar pauta, eu venho e faço um vídeo sobre falando tudo que eu acho, tá? Tudo que eu acho porque eu acho o modelo legal, mas como não tem pauta e tá longe de acontecer, então deixa pra depois, mano. Deixa pra depois. O que vai mudar? A gente ficar discutindo isso ainda mais dias antes de uma final. Então, assim,
Mais vídeo aqui feito pra vocês. Se inscreva no canal Visão Alvinegra, beleza? Esse canal não é meu, né? Nem é do Gustavo, é de todos os corintianos que a gente debate pelo bem do Corinthians, tá? O que importa é o Corinthians e nada mais. Eu quero ver a opinião de vocês. Comentem muito aqui embaixo o que vocês acham, principalmente desse esquema de ingresso. Eu quero ver, mano, o que vocês acham principalmente desse esquema de ingresso. O que o Augusto tá fazendo? O que vocês acham do Augusto? Porque, cara, tá foda, tá nebuloso. E eu preciso ouvir a opinião de vocês, porque o conteúdo aqui é feito com base no que vocês pensam. É isso que importa. Isso é que importa. E não esqueçam, tá? Não esqueçam, a gente vai começar a fazer live nos próximos dias. Eu espero muito a presença de vocês, porque, mano, nessas lives vai acontecer além de resenha, além de, mano, tier list, que a gente vai fazer muita tier list aqui em relação ao Corinthians, pra gente debater e discutir sobre, seja sobre jogador, time, escalação, etc. Mano, a gente vai sortear itens do Corinthians e só quem tiver inscrito, mano, vai ter direito a poder levar alguns desses itens, tá? Sorteios, blusas, camisas, enfim, velho. Que tiver direito. Fechou? Tamo junto, é nóis e vai Corinthians. Deixa o like, pai.